Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aí a mais uma noite especial de estudo, onde nós vamos juntos aí estar juntos aí fazendo esse estudo, um tempo de estudo gostoso, um tempo de estudo precioso, dando continuidade hoje a essa série, né, de estudos online chamada Convidados, né? E hoje recebendo aí a presença ilustre aí de um amigo já de longa data também, né? Como a gente tem falado na semana passada, o pastor Everaldo, que vai nos guiar aí nesse momento, né, com relação ao estudo, com relação a um ensinamento da parte da Bíblia para as nossas vidas essa noite. O Everaldo, ele já é um amigo desde a década de 90, pastor Everaldo, que a gente se conhece. Isso, 95, 96. Por aí, né? É. E a gente caminha junto já desde essa época. Hoje o pastor Everaldo, ele está pastoreando a igreja presbiteriana lá em Sertaneja. Ficou um tempo pastoreando, né, de forma concomitante ali em Paranagi, né? Então já tem um vínculo ali com o pastor Valdir, aqui da Ebenezer. Sim, né? Fui pastor da mãe dele. E ele andou em alguns lugares aí do interior do Paraná também, né, pastor? Deu uma caminhadinha aí pelo Paraná. Verdade. E hoje ele está aqui com a gente, é sempre uma alegria a gente compartilhar desse tempo juntos. Ele vai ter esse tempo aí para ministrar junto com a gente. Olha, pastor Everaldo, já tem aqui não sei se você conhece o Jaime Trindade. Não conheço muito bem, não. Conhece muito, não? Abração aí pro Jaime. Tá aqui. Boa noite, que bom ver, pastor Everaldo. Eita, tem Amém. pessoal vindo aqui. Temos também a irmã Mara, né? Ela tem sido uma presença constante aqui com a gente. Ela assiste lá da cidade de Peçanha, Minas Gerais. Nossa, logo ali. Logo ali, bem pertinho, né? Semana passada o Marquinhos, aqui, o amigo do Jair, né? Ele participou com a gente aqui e ela falou, e a gente falando de um cafezinho, ele falou: se quiserem, é um pouquinho longe, venham para cá tomar um cafezinho em Peçanha, Minas Gerais, que a gente está à disposição com um pãozinho de queijo. Eu falei: nossa, bom demais, hein? Bom demais da conta, né? Muito bom. Pois é, temos aqui a Helenice, boa noite, a irmã Rosângela também, boa noite, irmã. O Isaac também está aqui conosco, aqui da igreja. Boa noite, querido irmão. A Aline, minha esposa, Ana Júlia, família inteira aqui reunida, dando aquele apoio. Ó, que bacana. A Mara está falando que é perto de Governador Valadares. Legal. Eita! Mas está perto do Elcio lá, né? Tá. O irmão Mara, nós temos um irmão muito muito querido que está morando em Belzonte. E quem sabe a gente consegue, né, logo, ele tem nos cobrado sempre, o irmão Elcio, também um companheiro de caminhada aí, ele tem morado em Belo Horizonte, foi com a família, e quem sabe, né, ele tem nos cobrado sempre uma visita, quem sabe a gente consiga estar aí junto, né? Ó, ela falou, está de pé o convite. Amém. Será uma alegria, uma honra muito grande, né, ter essa oportunidade, né? Então, meus irmãos, a gente vai fazer uma oração, a gente agradece a presença aí dos irmãos, das irmãs essa noite, que estão aqui com a gente, que vão ter esse tempo de estudo. Nós vamos ter um tempo de oração, e em seguida eu passo aí para o pastor Everaldo, e ele vai conduzir esse tempo aí de estudo junto com a gente, tá bom? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui reunidos, ainda que de forma digital, mas reunidos, ó Deus amado, em um só espírito, em um só desejo de crescer e aprender de Ti, e aprender da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, daquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Everaldo, pela vida de sua família, ó Deus amado, pela disponibilidade, ó Deus amado, por sempre ter
de prima, sempre de início já ter aceitado esse convite de estar aqui conosco para ministrar esse estudo. Eu peço ao Senhor que o Senhor o ilumine, que o Senhor o capacite, e que esse estudo venha, ó Deus, de encontro para com os nossos corações, de encontro para com aquilo que está posto no teu coração, Pai. Que o Senhor continue capacitando a vida do teu servo, e que seja um tempo proveitoso na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, a irmã Mara falou que Belo Horizonte fica a 300 quilômetros. Ali fica até que perto, né? Amém. Quem sabe, irmã Mara? Agradecemos o convite, agradecemos a sua presença, né? Que sempre está aqui prestigiando a gente, participando dos nossos estudos. Que Deus abençoe também muito a sua vida. Ó, já entrou também a dona Rosimari Coimbra, dando boa noite. Essa também não conheço, não. Essa você não conhece nem um pouco, né? Não. Tem que passar na casa dela, ela fez uma almofada para a Sofia, tem que passar lá para pegar. É verdade, é verdade. Tem a almofada da Sofia lá para pegar, né? Segunda-feira eu vou passar lá, eu pego. Amém. Amém. Então, passo para ti, meu irmão. Fica à vontade. Um ótimo estudo aí. Deus abençoe. Amém. Qualquer coisa, eu vou sair da tela, mas eu tô aqui nos bastidores. É só falar que a gente está à disposição, tá bom? Beleza, meu irmão. Deus abençoe. Amém. A graça e a paz aí aos irmãos. É uma grande honra poder participar desse momento tão glorioso para a igreja. Nós estamos fazendo a história da igreja, não é? É um momento ímpar que nós estamos vivendo, essa pandemia, toda essa situação que nós estamos inseridos. Nós nunca vimos algo parecido, e a igreja agora está se reunindo dessa forma online, digital, não é? É um momento bem assim, difícil para nós, porque nós gostamos daquele contato, aquele carinho, aquele abraço, não é? Aquele aperto de mão gostoso, mas infelizmente nós estamos aprendendo, essa é a nossa nova normalidade. Então estamos aqui, eu aqui na igreja sertaneja, igreja presbiteriana de Sertaneja, sou 80 quilômetros de Londrina, como o Branco aí já falou, a gente se conhece ali. Eu fui para a igreja presbiteriana lá em Londrina, acho que em 95, final de 96, aí a gente era a mocidade da igreja, várias outras pessoas ali junto, que também hoje são pastores, Radime, o Elcio, que é missionário, o Jair, que eu vi o Jair, o primeiro encontro desse convidados foi o Jair que ministrou, também a gente estava sempre junto com o Jair, um homem de Deus. O Branco foi para o seminário, hoje é pastor, eu fui para o seminário, hoje sou pastor também. Radime, né, que é pastor, está lá no Mato Grosso. E é uma honra poder estar aqui junto com os irmãos, poder trazer um pedacinho da palavra do Senhor, compartilhar um estudo da palavra do Senhor aí com os irmãos, amém? Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja aí com cada um de vocês, que o lar de vocês seja sempre repleto de paz, de alegria, do gozo do Senhor aí com vocês, e que o Senhor esteja sempre presente em tudo que vocês fizerem. Nessa noite, eu quero falar sobre firmeza no propósito. Nós sabemos que na nossa vida, em tudo que nós fizermos, nós temos que ter propósito, nós temos que ter firmeza em tudo que nós formos fazer. Se você quer construir uma casa, você tem que traçar planos, estratégias, juntar um dinheiro e construir a casa. Se você quer trocar de carro, você tem que fazer economia, ter esse propósito de trocar de carro. E na nossa vida espiritual também nós temos que ter propósito. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos esse estudo que eu peguei, foi em 2013, quando eu estava na faculdade de teologia. Um irmão lá da minha sala, da minha turma, ele ministrou esse estudo, um dia ele passou esse estudo para mim, eu gostei muito e eu já ministrei aqui na igreja, ministrei na igreja em Paranagi, na qual eu pastoreei, já ministrei lá na igreja de Terra Nova, que eu também pastoreei lá por um ano, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos esse tema, firmeza no propósito. Como introdução, eu vou pedir para os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 26, o verso 3. Eu vou estar lendo
na Almeida Revista e Atualizada, é a que eu vou estar usando hoje. Mas você pode usar aí a Bíblia que você tiver na sua casa. Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, NVT, Nova Almeida Atualizada, Almeida Corrigida, a que você tiver, a Corrigida Fiel. Vai fundo, que a palavra de Deus ela só vai ter algumas palavras diferentes, mas ela tem o mesmo teor, ela tem o mesmo efeito. Então, o primeiro texto para a introdução, Isaías capítulo 26, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que lindo essa palavra do profeta Isaías, o que o profeta Isaías está dizendo aqui no capítulo 26, no verso 3. Ele vai dizer: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Olha, o profeta Isaías está dizendo, olha, se você confiar no Senhor, você vai viver a perfeita paz que vem dele, a perfeita paz que emana do Senhor. E é muito interessante que na parte B desse versículo, do versículo 3 de Isaías 26, ele diz, perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então vamos nos ater a essa frase de Isaías, propósito firme. Então Isaías, ele já está dizendo para aquele povo, porque nós temos que entender que todos os profetas que foram levantados ali em Israel, todos eles enfrentaram um problema. Todos eles tinham um problema com aquele povo, porque o povo de Israel nós sabemos que é um povo rebelde. É um povo que ao mesmo tempo ele confia e na mesma hora ele já deixa de confiar. É um povo muito melindroso, é um povo muito sensível. E Isaías, inserido em toda aquela situação que ele está vivendo, tendo nações à sua volta, querendo invadir ali Israel, levar aquele povo cativo, e Isaías ele está dizendo, olha, vocês têm que ter um propósito firme, vocês têm que ter firmeza no Senhor. E nós, nos nossos dias, nós também temos que ter firmeza. Nós temos que ser firme em tudo aquilo que nós aprendemos, em tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor. Nós temos que estar firmes com Jesus. Então esse texto serviu de introdução para nós entendermos o que é ter propósito. O que é essa palavrinha tão, às vezes, difícil para nós entendermos, propósito. Propósito significa intenção. Nós temos que ter intenção, intento, nós temos que planejar, nós temos que ter um desígnio. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer de coração. Nós não podemos fazer de meia boca, nós temos que entrar firme com propósito, nós temos que estar firme em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, nós temos que abraçar as promessas de Deus. E a Bíblia, ela declara que, embora muitos sejam os propósitos humanos, apenas o desígnio do Senhor é que vai permanecer. A palavra diz que nós podemos fazer plano, mas a resposta final vem do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter essa firmeza no Senhor. Se os nossos planos não forem de acordo com a vontade do Senhor, eles não vão se concretizar. Então, por isso, nós temos que sempre depositar no Senhor, colocar no Senhor tudo aquilo que nós estamos planejando, os nossos anseios, os nossos sonhos. Nós temos que dividir com o Senhor, Senhor, esse é o meu sonho, eu deposito nas tuas mãos. Então, nós temos que aprender a permanecer inabalável. Pode acontecer qualquer situação, pode surgir qualquer problema, nós temos que estar firmes, nós temos que ter a firmeza no propósito de estarmos juntos com o Senhor. Porque, veja bem, aquilo que o Senhor, ele determinar, ninguém pode invalidar ou fazer voltar atrás. Os planos do Senhor, eles são perfeitos. E tudo aquilo que o Senhor planejou, ele vai cumprir. Tudo aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, ele vai acontecer. Porque o Senhor, ele é imutável. Ele não varia. Ele é sempre o mesmo e tudo aquilo que ele falou, ele vai cumprir. E uma outra porção da palavra, que está lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, o texto vai dizer assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
Olha o que Jeremias ele está dizendo, que o Senhor ele vela pela sua palavra. O Senhor ele não deixa a sua palavra voltar vazia. A palavra do Senhor tem um propósito e ela vai cumprir aquele propósito já determinada pelo Senhor. Então, também Jeremias ele está dizendo para aquele povo, ali também já perto do cativeiro, olha, o Senhor ele zela pela sua palavra e ele vai cumprir a sua palavra. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir. Ninguém pode impedir a ação de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, não existe pessoas, criaturas, nem mesmo anjos do céu pode nos impedir, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então nós temos que ter propósito. A Bíblia nos mostra muitas pessoas, muitos vultos que alcançaram a concretização daquilo que eles desejavam. Eles tiveram firmeza no seu propósito. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela está cheia de vultos que eles tiveram firmeza no propósito, eles depositaram a sua fé, a sua confiança no Senhor e eles foram bem-sucedidos, porque eles se entregaram ao Senhor. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você possa ter essa firmeza também, esse propósito no seu coração, que você possa se entregar, que você possa se lançar nos braços do Pai. Que tudo aquilo que o Senhor já planejou para a sua vida vai se cumprir. Tudo aquilo que o Senhor já determinou vai ser cumprido na sua vida e ninguém pode impedir a ação de Deus. Porque Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele está acima de todo propósito, Ele está acima de todo principado. Então, eu peço que os irmãos estejam abrindo aí a sua Bíblia e nós vamos entrar em um texto aí do Novo Testamento também para destacar a história de uma mulher que ela teve firmeza, uma mulher que ela foi insistente, ela teve firmeza no seu propósito e ela conseguiu o êxito do Senhor. Está em 2 Reis, no capítulo 4, é a história da Sunamita, aquela mulher a Sunamita, que se encontra aí em 2 Reis, no capítulo 4, versículos de 8 a 37. Nós não vamos ler o texto inteiro, porque eu creio que todo mundo já conhece essa história, já sabe que essa mulher era uma mulher que ela não podia ter filhos, e Eliseu, um dia ele estava ali com ela, e ele falou, Eliseu falou para aquela mulher, olha, você vai ter um filho, você vai ser mãe, a sua esterilidade vai acabar porque o Senhor vai te dar um filho. E aquela mulher, aconteceu isso mesmo. Você pode conferir depois aí no texto bíblico, 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao 37, que aquela mulher, ela se tornou mãe. Um ano depois, aquela mulher, ela foi mãe de um menino. E todos que conhecem essa história sabem que aquela mulher, num dado momento da sua história, aquela criança, o filho dela, começou a sentir fortes dores. E aquele menino, ele veio falecer. Aquele menino veio morrer, não é? Mas através dessa passagem, que nós vamos ver o princípio para toda a concretização de um propósito e insistência por parte dessa mulher. Tudo isso aconteceu àquela mulher, ela foi mãe, ela recebeu a graça do Senhor, o Senhor tornou que a esterilidade dela, o Senhor reverteu a situação e ela foi mãe, e aquele menino começou a crescer, sadio, forte, saudável, crescendo, mas aquele menino adoeceu e ele morreu. Mas aquela mulher, ela não se deu por satisfeita. Aquela mulher, ela foi atrás do profeta Eliseu. Ela correu atrás, ela colocou no seu coração, olha, se eu for lá falar com o profeta vai vir aqui, o meu filho vai ser curado. O meu filho vai ficar bom, o filho que Deus me deu, ele vai ficar bom. Mas antes, tem uma passagem no Evangelho de Mateus, lá em Mateus capítulo 7, versículos do 7 a 8, o Senhor Jesus, ele diz algo muito significativo para as nossas vidas. Jesus, ele falou assim, olha, em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz assim, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha só,
Aqui Jesus, ele está dizendo que a pessoa que é firme no seu propósito consegue o seu intento. A pessoa que é firme no seu propósito, ela vai ser bem-sucedida quando ela depositar a sua confiança no Senhor. Quando ela depositar no Senhor todas as suas moedas. Nós vemos a história da mulher com fluxo de sangue, nós vemos a história do cego Bartimeu. Eles foram pessoas que depositaram a sua confiança no Senhor Jesus e eles foram curados. Eles receberam êxito. Eles foram atendidos naquilo que eles estavam precisando. E nesse texto da Sunamita, a insistência dessa mulher evidenciou, foi destaque, quando o seu único filho morreu. A insistência daquela mulher fez a diferença na vida dela. Fez total diferença na vida dela. Olha o verso 24 de 2 Reis, capítulo 4. Ele vai dizer assim: então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Olha o que essa mulher ela falou para aquele rapaz que estava conduzindo aquela jumenta que ele estava montado. Ela falou: olha, não para, guia e anda, vai. Você precisa chegar lá onde o profeta Eliseu mora. Então não pare no meio do caminho. Tem um propósito, você tem que chegar lá e nós temos que falar com o profeta e nós temos que falar toda a situação que está acontecendo com meu filho. Então aquela mulher fala para o moço: olha, não para. O nosso propósito é sairmos daqui e chegarmos lá na casa do profeta. Ela teve um objetivo, ela teve um foco. Ela sabia o que ela queria. Desculpa. E muitas vezes, na nossa vida de oração, nós também precisamos ter um foco. Se nós não tivermos um foco, nós estamos orando em vão. E nós não podemos orar em vão, porque nós já vimos aqui que o próprio Isaías, ele diz que nós temos que ter um propósito firme, nós temos que ter firmeza no nosso propósito. E quando nós orarmos, nós temos que entender que nós já fomos ouvidos pelo Senhor. O Senhor já nos atendeu. E essa mulher, aquele propósito que ela tinha de ir na casa do homem de Deus, do profeta Eliseu, ela não parou em nenhum lugar, ela não cumprimentou ninguém no meio do caminho, ela seguiu o seu caminho adiante, ela saiu de casa e só foi parar quando ela chegou lá na casa do profeta. Aquela mulher, ela teve um foco. E nós precisamos ter um foco. O que você tem passado na sua vida? O que você tem enfrentado? Talvez o medo dessa pandemia, talvez o medo da economia, talvez medo de perder o seu emprego, talvez o medo de você quebrar na sua empresa. Eu não sei o que você tem passado. Eu tenho atendido muitas pessoas aqui na igreja em Sertaneja, empresários, tenho atendido lojistas, e as pessoas, elas ficam com medo, elas não sabem o que vai acontecer amanhã. É tudo uma incerteza. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode virar tudo de perna para o ar. Como essa pandemia chegou e mudou totalmente, mudou de forma radical a nossa vida. Mas mesmo inseridos nessa situação, nós temos que ter propósito. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos duvidar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo vai falar isso quando ele escreve a sua carta aos Efésios. Que o Senhor, ele nos chamou quando nós éramos mortos. E se o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos inseriu num processo de santificação. Então o Senhor, ele vai cumprir todo o seu propósito nas nossas vidas. E não é a situação, não é o que nós estamos passando que vai mudar. Não é todo esse problema na economia que vai mudar a nossa história. Isso vai ser apenas mais um parágrafo na nossa história, mas a nossa história não vai ser anulada por isso. Porque nós temos um Deus soberano que está escrevendo a nossa história. E esse Deus que está escrevendo a nossa história não é um Deus que brinca. Ele é um Deus que zela pela sua palavra,
como ele diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 12. E nós vamos pegar esse exemplo dessa mulher, que ela falou para o seu moço, olha, sela a jumenta, monta nela e vamos embora e não vamos parar em lugar nenhum, porque nós temos um propósito, temos que chegar na casa do profeta. E veja o verso 30 de 1 Reis capítulo 4, de 2 Reis capítulo 4. No verso 30, diz assim, porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Aquela mulher chegou na casa do profeta, ela falou a sua situação, ela contou a sua história, o que estava se passando com seu filho. Ela falou, olha, o filho que o Senhor falou que eu teria, ele está morto. E agora? Será que o Senhor falhou no seu propósito? Será que o Senhor ele não teve firmeza naquilo que ele me prometeu? Porque ele me deu um menino e o menino agora é morto. Mas veja, ela foi insistente, ela se agarrou ao profeta e falou, olha, tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei. Ela agarrou o profeta Eliseu, ela falou, eu não vou te deixar enquanto você não for comigo. Isso nos lembra aquela passagem narrada no livro de Gênesis, quando Jacó ele está numa luta ali com o anjo, ele se atraca com o anjo, ele segura o anjo, ele fala, olha, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Jacó ele teve um propósito, e essa mulher ela teve um propósito, ela teve firmeza no seu propósito. Ela tarracou no homem de Deus, ela tarracou naquele profeta e falou, olha, enquanto você não me abençoar, eu não vou te soltar. E na continuidade do texto diz que Eliseu ele foi com aquela mulher. E chegando na casa daquela mulher, o menino estava morto e Eliseu ele se deitou em cima daquele menino e aquele menino reviveu. Mas aquele menino reviveu por quê? Porque a mãe teve um propósito. Porque a mãe teve firmeza, ela foi persistente, ela insistiu. Ela não desistiu com a doença. Ah, essa doença pode ser terminal. Não. Ela seguiu adiante. Ela não se deu por vencida. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos dar por vencidos. Talvez quando algum plano não dá certo. Talvez quando algo deu errado na nossa vida, nós não precisamos ficar preocupados, sabendo, agora tudo está perdido. Não, tudo não está perdido, porque nós confiamos num Deus zeloso, um Deus que zela pela sua palavra, e nós temos que ter a atitude dessa mulher. Nós temos que ter foco, essa insistência, quando ela agarrou aos pés do profeta, eu não vou te largar se você não for comigo. E é muito interessante que o significado da palavra insistir é perseverar naquilo que se diz, pede ou faz. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa sempre ser uma pessoa que persevera em tudo aquilo que você diz, em todo o seu propósito, em tudo aquilo que você faz. Porque se você perseverar, certamente você será um vitorioso, certamente você será um vencedor. Como muitos outros vultos da palavra de Deus que perseveraram e eles conseguiram o seu propósito. Veja, o Evangelho de Mateus também narra a história de uma outra mulher que também foi insistente, ela conseguiu o seu propósito. Ela teve firmeza no seu propósito. É a história daquela mulher cananeia, que está narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 21 ao 28. Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 21 ao 28, vai contar a história dessa mulher, essa mulher cananeia, que ela também, aconteceu algo com ela, mas ela também foi perseverante, e ela não ficou abatida com aquilo que foi dito para ela.
É Evangelho de Mateus, capítulo 15, irmãos. Não é capítulo 5, não. É capítulo 15, dos versículos 21 até o 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Conta a história dessa mulher cananeia, que também é um outro exemplo de persistência. Que primeiro que nós temos que entender que essa mulher cananeia é uma mulher estrangeira. Ela cria em outros deuses. Ela cria em deuses estranhos pela sua cultura, pela religião da sua terra. E mesmo ela sendo de uma outra etnia, mesmo ela pertencendo a um outro povo, mesmo ela sendo uma gentia, veja o que diz o verso 22 desse texto. O verso 22 diz assim: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Olha só o que ela disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que lindo o que essa mulher, ela fala para Jesus. Ela, uma mulher cananeia, de uma outra etnia, uma gentia, ela chega para Jesus e ela diz: filho de Davi. E é muito interessante quando nós ouvimos isso na narrativa do Evangelho, quando fala filho de Davi com Jesus. Porque isso era muito usada nas orações dos judeus, que significava a real soberania dada a Davi pelo Senhor. E aquela mulher, ela reconheceu a soberania de Deus, dando esse título para Davi, chamando Jesus de filho de Davi. É como se ela estivesse falando: olha, eu sei que tu és descendente de Davi, eu sei que tu és o rei que veio da linhagem de Davi. É como se essa mulher estivesse dizendo isso para Jesus. E isso chamou a atenção de Jesus, quando ela diz isso no verso 22, quando ela diz: olha, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto continua dizendo: a minha filha está horrivelmente endemoniada. A filha daquela mulher estava endemoniada, e ela vai para Jesus, e aquela mulher, ela adorou o Senhor, ela se prostrou aos pés do Senhor, ela abandonou os seus deuses e ela se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Ele reconheceu a soberania do Senhor Jesus como Messias. Ela falou: olha, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, atende a minha situação, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher, ela falou para Jesus: tem compaixão de mim. E é muito interessante o que Jesus diz, é o que ela diz no verso 25. Olha que interessante, continuando na mesma fala dela no verso 25. Ela diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher, ela adorou, o texto diz que ela adorou o Senhor Jesus. Olha que, como essa mulher, ela teve um propósito, ela teve firmeza no seu propósito, ela adorou o Senhor Jesus e falou: socorre-me, Senhor. Só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode trazer alívio a essa situação que eu estou passando. Meu irmão, minha irmã, só o Senhor pode te aliviar. Só o Senhor pode te socorrer naquilo que você está passando. Como eu já disse, eu não sei o que você está passando, talvez um problema de enfermidade na sua família, talvez um problema financeiro, talvez você está passando por um problema espiritual, talvez você não está mais com fé, você está sentindo um momento de falta de fé. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele nos deixou pastores para nos ajudar. Deus, ele nos deixou pessoas para nos aconselhar. Deus, ele nos deixou pessoas para estar orando conosco, para estar nos ajudando a aliviar o nosso fardo.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28 até o 30, Jesus diz, olha, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele falou, olha, dá para mim o seu fardo e pega o meu fardo, que o meu fardo é leve. E essa mulher cananeia, quando ela se lança aos pés de Jesus, ela reconheceu o senhorio do Senhor Jesus. Ela falou, me socorre. Só você pode dar fim a essa situação que eu estou passando. E nós, os irmãos da igreja presbiteriana Ebenezer, aí em Londrina, vocês têm o pastor Valdir, um homem de Deus, tem o pastor Branco, um homem de Deus. E esses homens, eles são preparados, eles foram levantados por Deus para estar trazendo uma palavra de ânimo, para estar orando, para estar aconselhando, para estar ajudando os irmãos. Eu, como pastor, eu faço isso direto aqui na igreja. Constantemente eu tenho feito muitos atendimentos pastorais a pessoas doentes, enfermas, pessoas com problema no casamento. E nós temos dado uma palavra de ânimo, de bálsamo. E as pessoas têm se levantado, as pessoas têm sido encorajadas e nós temos que pegar esses exemplos da Bíblia. Nós não podemos ler a palavra de Deus simplesmente entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Nós não podemos ser assim. Tiago, ele diz que nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós temos que praticá-la. Se eu somente ler a palavra de Deus, ela não vai ter efeito na minha vida. Ela só vai ter efeito se eu começar a praticar essa palavra, se eu começar a viver essa palavra, se essa palavra começar a descer para o meu coração e transformar a minha vida. Como essa mulher cananeia que se deparou com Jesus. Ela se deparou com Jesus e falou, me socorre, eu preciso do Senhor. E olha o verso 26. O que Jesus ele diz para aquela mulher. Ele diz assim, ela porém, no verso 26, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Resposta de Jesus, não é? Muitas pessoas, talvez muitos pastores desavisados, pegam essa palavra e torcem. Falaram aqui, Jesus foi ruim, ele foi truculento com aquela mulher, ele respondeu à altura dela porque ela era uma cananeia, ela é uma gentia e Jesus botou ela no lugar dela. Não foi isso que Jesus ele falou. Não era esse o propósito da fala de Jesus. Quando Jesus ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus ele estava parafraseando algo, um chavão que era comum naquela região, naquela época, aonde ele estava. Era comum as pessoas ouvirem isso. Por quê? Isso, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, eu vim primeiramente para o povo judeu. Eu vim para o judeu e primeiro é para eles e para vocês é depois, o povo gentil é depois. Jesus estava dizendo isso. Ele estava dizendo, olha, primeiro, o pão que está à mesa tem que ser dado primeiramente aos donos da casa. Os cachorrinhos, eles comem depois. Jesus estava dizendo isso. Jesus estava, de certa forma, sendo até carinhoso com aquela mulher. Ele estava falando, olha, eu vim primeiramente para o povo judeu. Eles são o foco do meu ministério. Vocês vão ser alcançados depois. Jesus estava dizendo isso para aquela mulher. Ainda não chegou a hora de vocês. Jesus não estava sendo rude. Jesus ele não estava sendo grosso. Jesus não estava sendo truculento com aquela mulher. Jesus não estava espantando aquela mulher. Porque era normal as pessoas que eram estrangeiras ouvirem isso naquela região de Israel. Era normal eles ouvirem isso. Porque Jesus ele estava desenvolvendo o seu ministério primeiramente aos judeus. E depois os gentios seriam alcançados, os gentios seriam agregados. Mas o que marca é a insistência dessa mulher. É a insistência dessa mulher cananeia. Olha o verso 27. O que essa mulher diz no verso 27 desse Evangelho de Mateus, capítulo 15. Ela vai dizer assim, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela falou para Jesus, olha,
mas o Senhor pode pelo menos me atender, só falar para minha filha ficar curada e ela vai ficar curada. Isso que essa mulher falou, essa frase dessa mulher, mostrou a grandeza da fé que aquela mulher tinha em Jesus. É óbvio que ela já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus era grande naquela época, todo mundo conhecia Jesus. Os grandes feitos de Jesus, e com certeza aquela mulher, ela tinha ouvido falar do Mestre. E isso que ela falou foi grandiosíssimo, denotou uma grande fé por parte daquelas mulheres. E olha o que Jesus disse no verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Meu irmão, minha irmã, medita comigo, faça uma reflexão comigo. Se aquela mulher ela não tivesse insistido, se quando Jesus falou para ela no verso 26, olha, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e aquela mulher ela tivesse virado as costas, talvez a filha dela morreria. Talvez a filha dela ficaria num estado muito pior. Mas aquela mulher, ela não se deu por satisfeita. O que ela falou no verso 27 chamou a atenção de Jesus, que ele falou: grande é a tua fé. Você demonstrou uma fé muito grande, você creu em mim, você foi capaz de dizer que somente eu posso curar a sua filha. Meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender a ter uma fé como dessa mulher. Nós temos que ser persistente como essa mulher cananeia, como a sunamita. Nós temos que ter essa persistência. Nós não podemos nos dar por vencido. Aconteceu isso, já está tudo acabado, não tem mais jeito. Não, nós temos que continuar. Nós temos que ser como essa mulher, mesmo sendo gentia, ela clamou a Jesus pela sua filha. Ela tinha um foco. O foco dela era chegar até Jesus para que Jesus curasse a sua filha, e ela conseguiu aquilo que ela queria. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos que orar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 1 ano, 10, 20, 30 anos. Faz quase 30 anos que eu oro pela conversão da minha mãe. A minha mãe não se converteu, a minha mãe é católica, apostólica, romana, ao cubo. Eu sempre digo isso, uma mulher dura, que não aceita ouvir o evangelho. Mas eu creio que a minha mãe vai se converter, eu creio. Então eu não posso desanimar. Como essa mulher, essa cananeia que estava com a filha doente, ela não desanimou, ela foi persistente. Ela perseverou no seu pedido, ela falou: Senhor, mesmo assim eu posso comer das migalhas. Só do Senhor olhar para minha filha, só do Senhor falar, a minha filha vai ficar curada. Como aquele centurião que chegou para Jesus: olha, cura o meu moço está enfermo. E Jesus falou: eu vou na sua casa. Ele falou: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se você falar uma palavra só, ele vai ficar curado, porque ele é meu servo, e eles sabem. Quando eu mando eles fazerem algo, eles têm que obedecer. E ai deles se não obedecer. Então, se o Senhor disser uma palavra, ele vai ficar curado. Olha a fé desse homem. Jesus falou: que seja como você quer. E Jesus falou: que o seu servo fique curado, e aquele rapaz ficou curado. Nós temos que perseverar. Nós temos que ser insistente. Olha a insistência dessa mulher. Assim como a sunamita, essa mulher sírio-fenícia, foi exemplo de fé e determinação para as nossas vidas. Nós temos que ser determinados, meu irmão, minha irmã. Não pare de orar, não desista, siga o seu foco, seja persistente. Você tem que ter firmeza no seu propósito, não pare no meio do caminho. Aqueles que desanimam, eles são chamados de apóstata. Aqueles que viram as costas são chamados de apóstata. Aqueles que se desviaram da fé, aqueles que não tiveram persistência. Então, meu irmão, minha irmã, que você seja insistente, que você tenha determinação no seu coração, no seu propósito.
que você possa clamar, que você possa insistir. Como a parábola da viúva e o juiz iníquo, nós devemos ser da mesma forma, insistir. Nós temos que ter firmeza no nosso propósito. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que pareça que você está remando num barco contra a maré. Nós temos que saber que Jesus está conosco. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, Jesus ele falou, sem mim nada vocês podem fazer. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos continuar firmes, que nós possamos continuar firmes no nosso propósito, que nós possamos continuar crendo, que nós possamos continuar depositando a nossa fé nesse Deus infalível, um Deus que não falha, um Deus que não titubeia, um Deus que não varia, um Deus que é longânimo, é sempre o mesmo, um Deus que está de braços abertos para atender os seus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus te dê firmeza, que o Espírito Santo de Deus coloque firmeza no seu propósito, que você alcance o alvo, que você tenha um alvo bem grande, que a sua fé tenha um alvo, e o alvo da nossa fé sempre tem que ser o nosso Senhor Jesus, aquele que nos levantou, aquele que nos tirou da morte para a sua vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Era esse o meu recado, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, para nós continuarmos tendo firmeza no nosso propósito, para nós continuarmos crendo, para nós continuarmos confiantes no Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção do Senhor na sua vida. Não sei se eu estou quebrando o protocolo, Branco, depois você me fala se eu quebrei o protocolo. Eu acho que eu posso orar pelos irmãos. Quero pedir a bênção do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você está. Eu não sei a sua situação, mas o que você estiver passando, coloque nesse momento em oração. Fale para o Senhor. Coloque diante do santo trono de glória. Deposita aos pés do Senhor. Como diz o texto de Colossenses, o Senhor, nós temos que encravar os nossos pecados na cruz. Deposita aos pés da cruz nesse momento o seu pedido. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bondoso, Deus misericordioso, o Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. O Senhor sabe a situação que cada um deles tem passado. O Senhor sabe o que cada um deles tem enfrentado, Senhor. Quais são as lutas, ó Senhor. O Senhor sabe os tropeços da vida, Senhor. O Senhor sabe as lágrimas derramadas, ó Deus. O Senhor sabe todo momento de aflição, ó Senhor. Na tua palavra diz que em todo tempo o Senhor estaria conosco, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja socorrendo meu irmão nesse momento. Que o Senhor esteja estendendo a tua mão de misericórdia, Senhor. O Senhor esteja estendendo as suas asas de amor sobre cada um dos meus irmãos, ó Deus. O Senhor esteja derramando sobre cada um deles o teu amor e a tua graça. Que eles sejam alcançados pela tua misericórdia. Que a tua graça, Senhor, irresistível, a tua graça superabundante caia, Senhor, de maneira sobrenatural sobre a vida de cada um de nós. E que o teu Espírito Santo, Pai, esteja trazendo paz, tranquilidade no nosso coração, e que nós tenhamos, ó Senhor, firmeza, Senhor, que nós tenhamos propósito no nosso coração para seguirmos adiante. Pai, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo essa live, e que o teu Espírito Santo seja com cada um deles. Eu oro, Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Brancão, tá contigo aí, meu irmão? Glória a Deus, meu irmão. Olha, não quebrou nenhum tipo de cerimonial, nada, tá? É isso aí. É mesmo? Oração, amém. Aqui, esse espaço, esse tempo, a gente dá para realmente para ministrar aquilo que está proposto no seu coração aí, né? Então, amém. A gente tem, assim, que louvar a Deus aí por esse estudo. Realmente foi um momento importante, né? Acho que
nesse período que a gente tem vivido, um período de pandemia, de muitas dificuldades que vão se acentuando, né, sobre as nossas vidas, porque as dificuldades permanecem, continuam, né? Verdade. Elas sempre continuam, elas sempre vão aparecer, mas nesse momento elas se acentuam, né? Acho que em períodos como esse, uma palavra que vem de encontro aos nossos corações, falando sobre firmeza de propósito, sobre perseverança, sobre permanecer nos caminhos, realmente vem muito, muito de encontro, né, aos nossos corações, para entendermos que o nosso Deus é um Deus que reina soberano, né, sobre todas as situações, e os caminhos que Ele coloca sobre as nossas vidas são, né, mais altos do que a gente possa imaginar, né, e que bênção, tá, meu irmão? Perfeito. A gente tem aqui alguns abraços aí, né, o pastor Radime nos acompanhando, mandou um abraço, a irmã Mara comentando aí também sobre essa questão de oração, né, ela está há 37 anos orando, né, pela conversão do esposo, né, então, assim, realmente tem dias que às vezes o desânimo vem, às vezes a gente quer parar, né, quer desistir, mas que bom, né, que às vezes a gente ouve essas palavras e, Senhor, obrigado, né, vamos seguir em frente, vamos permanecer, vamos... Dá um gás, dá um gás. Dá o gás, é verdade. Então, assim, queria te agradecer, tá, meu irmão? Obrigado mais uma vez pelo estudo, pelo tempo, né, pela disponibilidade, né, por ter esse tempo conosco. Agradecer também aos irmãos, né, que estiveram participando com a gente, as irmãs que participaram com a gente aí também, foi realmente muito bom contar também com a sua presença, contar, né, com a sua participação aqui conosco, né, e continuamos aí com a programação. Na semana que vem nós teremos aí mais um desse tempo de estudo, né, nessa série que a gente tem feito aí online, né, série Convidados. Então, na quarta-feira que vem, aí, se programe para estar participando conosco, os irmãos e irmãs, né, na sexta-feira agora temos o nosso encontro de oração ainda na modalidade online, também venham participar conosco, os irmãos que estão nos assistindo, e nós agradecemos, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela vida das todos que puderam participar aqui com a gente, nesse estudo, nesse tempo ficante para as nossas vidas, nesse tempo onde nós tivemos novamente esse bálsamo do Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas para nos fortalecer, para nos edificar como igreja, né? Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Everaldo mais uma vez. É um irmão sempre que caminha com a gente e com certeza será um primeiro encontro aí, ainda que digital, né? Mas o primeiro de muitos, né? Temos alguns planos aí, se Deus quiser, para, né, quando essas coisas normalizarem, a gente poder fazer mais coisas. Tamo junto. Beleza. Meus irmãos... Ó, você tem que vir pregar aqui, hein? Voltar a pregar aqui. Combinado. Estamos à disposição. Vamos marcar a data. Quando voltar, vamos marcar para você vir voltar a pregar aqui, trazer aquele coral lindo. Amém, amém. Vamos lá. Tem acho que estava combinado até o pessoal do coral lá da Vila Judite, né? Eles iriam vir para esse ano, né? Estava combinado para ir, né? Mas aí teve essa questão da pandemia, não deu certo, né? Mas com vai certeza dar tudo certo. É um dia, hoje, como eu vi uma certa expressão uma vez, né? É um dia a menos para voltar a ficar tudo ao normal. Joia, joia, bacana. Vamos ter esperança, né? E Deus continue cuidando da gente. Amém. Né? Meus irmãos, obrigado pela participação, obrigado, pastor Everaldo. Fiquem todos com Deus, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.